Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda às previsões do mês de novembro. Como temos aqui 2025, ano 9, já temos visto nos vídeos das previsões anteriores, e antes de mais quero-te dizer uma coisa. Este vídeo de previsões vai ter algo ligeiramente diferente. Vai ter dois tipos de previsões e uma pode ser especificamente para ti, escolhida por ti. Por isso não percas até ao final este vídeo. E antes de mais, não te esqueças, guarda, partilha, comenta neste vídeo para que também ajudes o vídeo a crescer aqui no YouTube. O ano 2025 é um ano novo. Então, nós para calcularmos a energia do mês em que estamos, o que nós temos que fazer é pegar na energia do ano, neste caso, e que é 9, mais a energia ou a numerologia do mês. Neste caso é o mês 11, mês de novembro. Então, 9 mais 11 dá 20. E que cartas então é que nós temos que analisar com o número 20? Na verdade, nós temos que podemos analisar a carta do julgamento, que é a carta principal, mas depois se nós começarmos a desconstruir os números, o julgamento é um 2 e um 0, o que significa que podemos ver aqui a sacerdotisa também, ou a papisa, dependendo dos baralhos, se está em espanhol ou em inglês, ou em português, e o louco, ok? Portanto, nós vamos analisar então a carta do julgamento inicialmente. Significa que, de alguma forma, o mês de novembro será um mês de um grande chamado. E repara, nós estamos a ver aqui a cena do julgamento final. Isto é uma passagem bíblica. Este tarô do Rider-Waite, ele tem muitas influências, muitas passagens, muitas imagens, digamos assim, construídas e baseadas em passagens bíblicas. E é interessante porque a cena do julgamento final, na verdade, é um despertar das almas, como nós podemos ver aqui no caixão. Portanto, é como se este anjo fosse o anjo Gabriel, por exemplo, e que estivesse despertar as almas para perceber se elas realmente estão ou não estão capazes de atender à palavra de Deus, digamos assim, de seguir o caminho de Deus. E então, se estão no momento certo para seguir esse caminho. Claro que estamos a falar aqui numa influência bastante religiosa, como podemos ver aqui. Temos o anjo com a corneta, temos a própria bandeira, que simboliza aqui São Jorge. Há aqui muito simbolismo católico, cristão. Mas vamos tentar traduzir esta carta para os tempos atuais, para o significado que ela tem nos dias de hoje, sem ser tão católica, tão religiosa, ok? O que é que isto quer dizer? Quando nós temos um anjo, por norma, nós temos alguém com uma extrema importância, com uma energia mais elevada, com uma consciência mais elevada, mais preparada que a nossa, que de alguma forma nos vai chamar para nós despertarmos. E como podemos ver, há aqui 3 caixões, 3 sepulturas, é uma família, um pai, uma mãe, um filho, ou um marido e uma mulher, né, e o filho. E lá ao fundo temos mais 3 caixões exatamente iguais, ok? Mais um pai, uma mãe, um filho. Isto significa que nem toda a gente vai estar disponível para este despertar. Provavelmente, muitas pessoas vão levantar-se, vão olhar, vão querer, mas não vão fazer. É um mês que provavelmente vai chamar a atenção precisamente por isso. Porque vai haver muita gente a querer despertar. Muita gente a querer... Este despertar vem do quê? Olha, ao final de ano, é os presentes, portanto, é os mortos a ressuscitar para uma época do ano em que as pessoas começam a querer preparar-se para se reencontrarem com pessoas que já estão lá atrás, que já estavam esquecidas de alguma forma. Então é um mês que nos começa a relembrar o modo de preparação que nós precisamos. Mas, claro, temos aí o Natal, os presentes, as compras, o reencontrar da família para muita gente. Mas calma que não é só isto. Este despertar também fala-nos de uma consciência espiritual. Provavelmente vai ser uma fase do ano em que muitas pessoas vão começar a despertar para o seu propósito, para o seu caminho. Vão começar a entender que, mesmo sem saber exatamente qual o seu caminho, é o momento de começarem a olhar numa determinada direção, mesmo sem saberem exatamente qual. Como conselho, a carta do julgamento é: se fores religioso, religiosa, católica, faz orações, isto é, eleva os teus pensamentos, mantras, por exemplo, para elevar a tua energia, mas acima de tudo disponibiliza-te para receberes a ajuda que pode vir de algum lado melhor
do que tu estás, ok? É um mês que pode ser propício à ajuda a chegar. Pode ser um mês em que, mesmo tu não sabendo exatamente o que queres, nem como queres, abre-te às possibilidades que te vão ser mostradas. Pois, algures lá na frente, a próxima carta seria a carta do mundo, não é? E a carta do mundo é a realização, o que significa que algures lá na frente tu irás encontrar o teu caminho, irás encontrar o teu propósito, o teu porquê. Neste momento, reparem, as pessoas estão cinzentas. É como se estivessem mortas, e estão, não é? E estão a despertar. Portanto, elas ainda não sabem exatamente o que fazer. É acordar de um sono profundo, em que ainda há muita dormência, o corpo ainda se está a adaptar, a mente ainda está a acordar, a ganhar vida, a adaptar-se a todo o meio. Por isso, é um ótimo mês para o teu despertar. E provavelmente este despertar vem de estou a chegar ao final do ano, mais um ano que eu deixei ficar, que foi exatamente igual ou pior que os anos anteriores. Então este despertar neste mês vem precisamente falar de começar a pensar o que é que eu realmente desejaria viver que fosse tão elevado, que fosse tão próximo de Deus, tão próximo do divino. E atenção que este próximo de Deus, do divino, não é necessariamente religioso. É o quanto é que eu me posso respeitar, o quanto é que eu posso trazer de mim para o mundo que me aproxime de um caminho que seja do bem, que seja com um bom propósito, que não seja apenas para o meu próprio interesse. Não é? Reparem, este anjo está a despertar outras almas que estavam adormecidas. O que significa que ele também já lá esteve. Ele está a despertar outras almas que já estiveram, que estão como ele já esteve em tempos. O que significa que é um mês que vai ser... pode ser difícil, pode ser desafiante, mas quando começar a acontecer, é deixar acontecer. É deixar-te ser guiado e guiado nesta jornada, porque é como se de repente tu ganhasse um propósito ao qual tu nem sempre vais ter entendimento, lá está, não vais ter a clareza, daí estarem a cinzento, mas estás a ser guiado e guiada para isso. Então confia. É um mês que te diz confia. Agora, analisando a desconstrução do 20, nós temos a sacerdotisa e o louco. A sacerdotisa, mais uma vez, vem-te dizer, há aqui um despertar espiritual, ok? Vem-te falar precisamente de estudos que tu precisas de fazer, que não são estudos que tu encontras em qualquer sítio, de qualquer jeito, com qualquer pessoa. São estudos mais esotéricos, provavelmente ocultos e místicos, provavelmente uma grande conexão com a tua mediunidade e a tua intuição. E digo-te já, se for este o teu momento, fala comigo. Tu podes começar a desenvolver a tua intuição e a tua mediunidade hoje mesmo comigo. Em 5 dias despertares essas tuas habilidades. E não, isto não é um dom exclusivo a algumas pessoas, mas sim é algo natural em todos nós, ok? Todos nós temos esta capacidade. Nós dizemos que temos os 5 sentidos, mas só estamos a referir os 5 sentidos físicos, porque nós depois temos sentidos extrafísicos. E conforme os olhos veem, os ouvidos ouvem, a alma sente. E isto é preciso ser trabalhado, porque quando não trabalhas os sentidos extrafísicos, na verdade estás a anular a tua alma, o teu espírito, e isso faz com que tu não tenhas a noção de propósito, ok? Agora, voltando aqui, a sacerdotisa vem-nos falar de um mês que pode trazer muitas dúvidas, e reparem como nós temos aqui a dualidade, masculino e feminino, temos aqui o meio, algo a renascer, não é? Portanto, masculino e feminino significa que às vezes vai ser a razão, a emoção, vai ser o lado mental e o lado intuitivo, emocional e mediúnico, muitas das vezes. Temos o anjo, que vem nos conectar aqui muito a esta parte espiritual, ok? Não necessariamente religiosa, mas também, ok? Aqui estamos a falar de fé, e na sacerdotisa, a sacerdotisa, reparem que acima de tudo, apesar dela ser uma sacerdotisa numa crença pagã, ela, no entanto, ela acredita em Deus, em Cristo, tem uma cruz, ok? Um crucifixo ao peito, tem a Tora, não é? Portanto, estamos a falar aqui a Tora é o livro da vida, é o livro dos ensinamentos, o que significa que de alguma forma nós precisamos de trabalhar e reforçar a nossa fé quando estamos
a tentar encontrar um caminho, um propósito, uma direção, e nem sempre vai ser fácil, ok? Nem sempre vai ser fácil. E este reforçar esta fé vem através de eu mentalizar-me de onde eu quero tentar chegar de alguma forma, qual a energia que eu quero elevar em mim, onde é que eu me imagino, ou como é que eu me imagino a ser ou a estar futuramente, ou agora até, ok? Neste preciso momento. Portanto, é um reforçar da fé, mas ao mesmo tempo é um reforçar que não vem ao acaso. É um reforçar com imagens mentais, é um reforçar pela palavra, pela verbalização, pela oração. Reparem, ela é uma pessoa que faz muitas orações, tem um poder de palavra, de oratória muito bom a nível de fé. E, no entanto, nós temos aqui como carta principal, temos aqui um anjo. Portanto, o que significa que ela, de alguma forma, está a orar, a falar com os anjos. E isto, traduzindo para a vida no dia-a-dia, se não fores tão religioso, reforça os teus pensamentos, reforça as tuas intenções, mesmo que ainda não saibas exatamente o teu caminho, reforça essa ideia para que a tua fé não seja abalada, ok? E é muito interessante quando nós temos o zero do louco, que é, faz todo este trabalho, ele vai-te trazer dúvidas, vai ser um caminho às vezes frio, duvidoso, mas aprende a confiar na tua intuição, na tua mediunidade, naquilo que te chega, aprende, repara, a sacerdotisa é uma mulher que tem uma mediunidade apuradíssima, e repara, nós temos... A mediunidade é a forma, é o meio, o caminho, é ser o intermediário do mundo espiritual. Não necessariamente dos espíritos, do mundo espiritual, que engloba os espíritos. E repara que é um ótimo mês, de alguma forma, para te comunicares com o mundo dos mortos, dos que já partiram, dos desencarnados, mas também com o mundo dos espíritos, dos anjos, de tudo, ok? É um ótimo mês nesse sentido para te desenvolveres, comunicares, mas também, digo-te assim, é um ótimo mês para te protegeres. Esta sacerdotisa, reparem, ela, apesar dela ser uma figura calma, tranquila, ela está muito fechada nela mesma, o que significa que é um ótimo mês também para te protegeres. Ok? Um ótimo mês para te protegeres e fazeres isto com maior precaução. Não porque é perigoso só, mas sim porque energeticamente pode ser pesado, ok? E é preciso tomar precauções nessas alturas. Mas, repara, nós trabalhamos a parte intuitiva, mediúnica, vai gerar dúvidas, aprender a seguir a nossa intuição, não ser tão racionais, elaborar e fortificar os nossos pensamentos, as nossas emoções. E depois, o que é que temos aqui? O louco, que nos diz... Vive, liberta essa sensação para o universo. Vai, simplesmente. Não te aprisiones tanto ao resultado, ok? Confia. Só que o problema é que depois este louco, ele vem nos dizer assim, ok, confia, mas também, atenção, não desprezes as coisas, não te desmazeles, não te esqueças delas, ok? Confia, liberta, mas não sejas louco demais, louca demais, para te esqueceres delas também. Ok? Portanto, é um ótimo mês para desenvolvermos a nossa fé, o reforçar relações passadas que estão a regressar. É um mês que vai ser um despertar, e reparem, esta sacerdotisa, ela tem um grande propósito, ensinar outras pessoas a conectarem-se, a aprenderem o mundo místico, o mundo oculto, o mundo esotérico e exotérico também. Ela tem a Tora, o que significa que Tora pode também representar o próprio tarô, não é? Mas a Tora é o livro da vida, o que significa que é preciso estudo, consciência. Reparem, temos aqui um anjo com uma consciência muito mais elevada sobre a situação. Portanto, é preciso estudar para nos conectarmos com consciência, com sabedoria. Portanto, é um mês ótimo para estudos. É um mês ótimo para tu começares a trabalhar a tua mediunidade, a tua consciência, a tua espiritualidade, ok? E para isso... podes mandar-me mensagem e entra hoje mesmo no CIM, que é o Caminho Iniciático da Mediunidade, para também começares a reforçar este teu caminho com a mediunidade. Agora, eu prometi aqui uma tiragem extra, especial para ti, e eu vou tirar duas cartas. Vou tirar duas cartas e tu vais escolher uma, ok? Para, respira, se sentires de pausar o vídeo, pausa. Esta é a carta 1, esta é a carta 2.
Se sentiste de te conectar com a carta 1, posso dizer que a mensagem que tens para este momento é precisamente para te libertares dos teus padrões, dos teus medos e muito provavelmente dos teus medos com o mundo dos espíritos, ok? Este fauno, este diabo que nós associamos a uma imagem feia, perigosa, ela também pode ser muito benéfica, porque nós estamos a olhar a uma imagem, a uma crença que nós temos sobre o que é o diabo, mas na realidade este diabo é um fauno. Ele não é o diabo como nós imaginamos, não é aquela figura feia. Sim, aparentemente feio, mas significa que ele consegue navegar entre os vários mundos, o mundo animal, o mundo humano, ok? Ele tem a capacidade e o poder de se adaptar a várias dimensões, o que significa que é um espírito extremamente elevado, ok? E é um ótimo momento para tu trabalhares muito provavelmente padrões, medos, crenças que tu estás a ter, tanto no teu campo físico, repara, masculino e feminino, provavelmente estás aprisionado ou aprisionada a situações por tua própria conta, por tua própria vontade. E é um ótimo momento nesse sentido para tu te desenvolveres. No entanto, também sim para te desenvolveres espiritualmente, para te conectares e conheceres e expandires a tua consciência sobre outros mundos, outras dimensões, outros conhecimentos que até agora tu estavas assim ou assim, ok? Este é um ótimo momento para tu te desenvolveres. Agora, se tu te conectaste à carta 2, a carta 2 fala-nos do Imperador. E é um ótimo mês, é uma ótima fase para tu começares a trabalhar, muito provavelmente o teu corpo, para tu te manteres com força, para conseguires aguentar a posição que estás a ocupar, o cargo que estás a ocupar, a responsabilidade que estás a ter. Portanto, está-te a ser pedido que tu trabalhes a tua mentalidade, a tua disciplina, o teu foco, o teu corpo físico, para que tu não te percas nos teus objetivos, na tua jornada. Provavelmente estás com algum projeto ou a ocupar algum cargo que te exige muita responsabilidade. Estás a viver uma fase de grande responsabilidade e para isso tu precisas de ter direção, foco, consciência, disciplina. E o 4 do Imperador com Carneiro, bem precisamente, trabalha a tua mentalidade. Não sejas casmurra ou casmurra ao ponto de embirrares com uma determinada coisa e ficares presa a isso, não avançares, mas ao mesmo tempo quer dizer, não desistas dessa ideia que tu achas louca o suficiente para encostares. Não. Mantém o teu pensamento forte. Estabelece um pensamento, trabalha um pensamento e vai em frente, mantém-te firme. Repara, o Imperador está firme. O Imperador não sai, está intacto, imóvel, com o seu septo de poder, de conhecimento na mão. Este bastão é o que faz a ligação entre a vida e a morte. Portanto, significa que, de alguma forma, trabalha as tuas crenças espirituais para poderes viver a tua espiritualidade na matéria, da forma mais matéria possível, ok? Mais material possível. O que significa que tens que trabalhar o teu corpo, a tua mente, a tua direção. Esta foi a previsão para o mês de novembro. Espero ter-te ajudado e não te esqueças, partilha, comenta e manda-me mensagem se sentires. Se quiseres entrar no curso, manda-me mensagem com a dizer intuição, mediunidade, o que tu sentires. Quero desenvolver a minha mediunidade, a minha intuição e eu vou-te enviar o link para começares hoje mesmo a trabalhar esse caminho, essa consciência sobre o que é realmente a espiritualidade. Um abraço e até ao próximo mês.